Vamos aqui com outros destaques de hoje. A Cúpula da Amazônia tem hoje mais um dia de reuniões, de assinaturas de acordos em Belém, no Pará. Ontem, 8 países assinaram um tratado contra o desmatamento, mas sem estabelecer uma meta comum. O texto também não traz qualquer tipo de veto à exploração de petróleo na região, aliás, um dos temas principais discutidos durante o encontro. A gente tem mais informações agora, ao vivo de Belém, com a Rosiane Carvalho, jornalista da nossa equipe em Manaus. Rosiane, bom dia para você. O que você nos traz aí da agenda prevista para hoje e também daquilo que foi mais importante nos destaques do que foi falado ontem na abertura da cúpula? Bom dia, Sheila. Hoje é o último dia da Cúpula da Amazônia, que começou ontem, reunindo aqui em Belém chefes dos 8 estados que têm em seu território a Amazônia. Como você adiantou, como você colocou, no final desse dia de ontem foi apresentada por essas nações uma declaração chamada Declaração de Belém. É uma prévia de propostas que esses países devem apresentar na COP28 em novembro. Eles querem ter uma voz mais ativa, mais atuante, ser melhor ouvidos em relação aos debates a respeito da crise climática e também as questões de desmatamento, as metas que são estabelecidas e que recaem sobre a responsabilidade desses países. Eles também pedem das nações industrializadas uma maior participação, uma efetiva participação na questão climática e também na proteção da Amazônia, assumindo, portanto, as suas responsabilidades em relação à crise climática, porque são elas as maiores responsáveis pela emissão de carbono. Também, como você colocou, ficou bem claro na Declaração de Belém que não há um consenso entre esses países que tentam formar um bloco e ter uma voz mais ativa em relação à meta de desmatamento. Essa meta de desmatamento zero até 2030 foi proposta pelo Brasil e assumida também pela Colômbia. A Colômbia também apresentou, e foi um discurso mais polêmico, causou uma série de repercussões, a fala do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Ele apresentou a proposta de mineração zero, e aí entra em conflito com os interesses do governo brasileiro, que tem a intenção de iniciar estudos na foz do Rio Amazonas para a exploração de petróleo. Rosiane, algo que chamou a atenção foi o cancelamento de última hora, né, o que tudo indica, do Nicolás Maduro. Ele participaria da cúpula, mas acabou não chegando até aí, alegou motivos de saúde, né? O problema no ouvido, veio a vice-presidente da Venezuela, e a vice-presidente da Venezuela teve um discurso muito parecido com os demais países, que se aproxima muito da proposta do governo brasileiro em relação à Amazônia. O discurso que foi mais destacado, inclusive pela imprensa, quer dizer, roubou um pouquinho a cena em relação a esse protagonismo que busca o presidente Lula em relação aos debates ambientais, foi de fato do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Ele foi além, exigiu propostas e posicionamentos mais ativos, mais à frente do que tem sido discutido em relação à Amazônia, em relação à crise climática. Para o presidente da Colômbia, os discursos que estão sendo feitos até agora, inclusive alguns nesse ambiente da Cúpula da Amazônia, repetem muitas propostas que até agora não deram certo, que são feitas e que acabam não revertendo o que se tem de problema na questão da crise climática, que é mundial. Ele coloca que não temos milênios, temos poucas décadas para evitar uma catástrofe natural e temos de ter mais responsabilidade como países da Amazônia, é o que coloca o presidente da Colômbia, e também como países da linha progressista. Ele classificou que há negacionismo também na esquerda, o negacionismo da direita, da extrema-direita, de ataque e violência à questão ambiental e à questão indígena, mas ele diz que na esquerda também há negacionismo quando as discussões não atacam, não enfrentam efetivamente o que aponta a ciência e os problemas relacionados à exploração, ao capitalismo, ele fala ao capital fóssil, né, que é a exploração do petróleo, do gás e do carvão. Valeu, Rosiane, obrigada, viu, pelas suas informações. Você vai seguir acompanhando hoje, o último dia da cúpula, né? Segundo e último dia da cúpula. Havendo novidades, espaço aberto para você retornar aqui com a gente. Bom trabalho. Obrigada, bom dia. Bom dia. Ontem, aliás, o presidente Lula afirmou que nunca foi tão urgente ampliar a cooperação na região. Fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global, em temas que vão do enfrentamento à mudança do clima à reforma do sistema financeiro internacional. O fato de estarmos todos juntos aqui, governos, sociedade civil e academia, estados e municípios, parlamentares e lideranças, reflete a nossa intenção de trabalhar por esses 3 grandes objetivos.
Para o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, a preocupação com a Amazônia deve estar ligada às melhorias para os moradores da região. Segundo ele, a busca por avanços nos debates climáticos deve ser equilibrada com as demandas locais. É essa a realidade da Amazônia. Embaixo, a riqueza do mundo. Ouro, petróleo, diamante, cobre, nióbio. E em cima do subsolo, a pobreza, o abandono e essa gente querendo uma solução para o clima do mundo sem nenhuma solução para os 30 milhões de brasileiros que vivem aqui.